Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Enfermagem e UTI. Eu me chamo Kellen Cristina, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. E hoje o tema da nossa aula será distúrbio neurológico e os cuidados de enfermagem que nós vamos ter com esses pacientes, tá? Lembrando lá da nossa classificação em UTI, né? Pode ser por faixa etária e também por especialidades. Então, né, hoje nós vamos falar sobre distúrbio neurológico. Lá no tópico 4, fala sobre considerações gerais. Então, vamos lá fazer um apanhado, né? A unidade de terapia intensiva especializada é aquela destinada à assistência a pacientes selecionados por tipo de doença ou UTIs coronarianas, UTIs neurológica e entre outras que nós já vimos lá, né, nas aulas que passaram anteriormente. A UTI neurológica faz parte do conjunto de UTIs consideradas específicas. Então, essa UTI vai cuidar especificamente de pacientes com problemas neurológicos. A UTI neurológica é uma estrutura dedicada ao tratamento de pacientes com ou mais diversas patologias, desde acidente vascular cerebral, hemorrágico ou isquêmico, a traumatismos crânioencefálicos e infecção do sistema nervoso central, como, por exemplo, a meningite, né? Lembrando aqui, vamos lá, né? Existe dois tipos de acidente vascular, né? AVC ou AVE. O acidente vascular hemorrágico é quando acontece uma ruptura de um vaso e começa a jorrar sangue, né? Para dentro da caixa. Ou o isquêmico é quando acontece uma obstrução, né? Pode ser por um êmbolo e começa a ter uma obstrução e não consegue mais fazer a irrigação. Logo, vai acontecer a morte, né, de algumas células ali e esse tecido ele pode até necrosar. Atende também pessoas que tenham sido acometidas por aumento da pressão intracraniana ou processo de obstrução dos vasos sanguíneos do cérebro, né? Então, dentro dessa UTI vão existir médicos neurologistas, que são aqueles médicos que são especializados, eles têm uma especialização no sistema nervoso central, né? Em tudo aquilo que se refere ao sistema nervoso central. Claro que em relação à assistência da enfermagem, também vai ser bem diferente. É muito diferente o cuidado de uma pessoa que está tendo comprometimento do sistema nervoso com uma pessoa que está tendo o comprometimento do sistema vascular, né? Então, são diferentes. É diferente também de um paciente que está com um queimado, né? Um paciente que está com um comprometimento pulmonar. Então, isso tudo também nós vamos trabalhar lá dentro da sistematização de enfermagem e logo cada um vão ter as suas ações, né? Nós vamos trabalhar em cima de ações, estratégias específicas para cada paciente, né? E agora, né, no paciente que nós estamos tratando, no momento, são aqueles pacientes que têm problemas neurológicos. Para Alcântara e Marques, a avaliação de enfermagem do paciente neurológico deve incluir o monitoramento do nível de consciência. E aí, quando nós formos fazer esse monitoramento do nível de consciência, nós temos que observar a reação pupilar, né? As funções motoras e as observações dos sinais vitais. Isso tudo está interligado, tá? Um com o outro. A atuação da enfermagem em uma UTI, né?
deve estar voltada para a detecção precoce de alterações hemodinâmicas e neurológicas, tá? Lembrando que o nosso paciente que vai estar dentro da unidade de terapia intensiva, ele vai estar monitorizado 24 horas por dia. Então, nós temos o uso dos monitores, o uso das máquinas ao nosso favor. Mas, se eu não souber interpretar aquilo que as máquinas estão me avisando, eu não vou conseguir ajudar o meu paciente. Por isso que é importante, né, se conhecer e conhecer também valores e referências de sinais vitais para que a gente possa ser informado pelo monitor. Se eu não sei que uma PA normal, né, os parâmetros normais é 120/80 e o meu paciente pode estar lá com 150/90, eu não sei se está normal ou não, então para mim vai estar tudo bem. Lá no tópico 4.1 fala sobre a monitorização específicas em pacientes neurológicos em UTI. Como que nós vamos conseguir monitorizar esse paciente? A monitorização neurológica é uma avaliação e acompanhamento de dados fornecidos por aparelhagem, técnicas das alterações do sistema nervoso. Então, o meu paciente ele vai estar sendo monitorizado 24 horas com um monitor específico, tá? Ligado lá no sistema nervoso. Então, é claro que para que eu consiga acompanhar meu paciente, eu preciso saber interpretar o que aquele monitor está me dizendo. O objetivo da monitorização neurológica é a prevenção ou o diagnóstico precoce dos eventos que podem desencadear lesões cerebrais secundárias ou agravar as lesões existentes. É de máxima, né, importância que a gente consiga entender o que esses monitores estão nos dizendo. Porque eu posso me antecipar, né? Às vezes pequenos detalhes lá, observações mínimas até, faz com que eu possa diminuir, né, uma lesão ou até mesmo que eu possa também diminuir o agravo daquele paciente, né? Se eu consigo, né, em um curto período, me antecipar a qualquer evento que vá acontecer com o meu paciente, eu consigo muitas das vezes até salvar a vida do meu paciente. Então é importante, né? Isso é claro que com o tempo vocês vão adquirindo, lembrando que os técnicos que vão trabalhar lá dentro da UTI é importante que eles tenham algum tipo de especialização, que eles precisam estudar além, né, do que os outros técnicos estão lá no bloco. Por quê? Porque lá dentro da UTI são pacientes que merecem, né? Que merecem não, que precisam, desculpa, a palavra foi usada de forma errada, que precisam de uma atenção infinitamente maior do que os pacientes que estão ali, no bloco ou nas clínicas. Por quê? Porque aqueles pacientes que estão dentro da UTI, eles estão lá com lesões graves, né? Ou até mesmo em risco de morte. Então, é importante que os técnicos eles tenham, né, especializações, um queira mais, né, referente àquela área onde eles estão. Os pacientes neurológicos exigem a percepção aguda e acompanhamento vigilante da parte da enfermagem. Então, constante, vigilante, o tempo todo, 24 horas por dia. No paciente neurológico, há 3 monitorizações que são constantes, né? Avaliadas. São a pressão arterial média, né? A pressão arterial média, se faz um cálculo. A pressão intracraniana e a pressão de perfusão cerebral. Pois esses 3 parâmetros são de suma importância para a manutenção das funções cerebrais do mesmo. Então, é importante que se saiba, né, se essas 3 funções estão ali no padrão normal, né? É claro que uma vez ou outra pode acontecer de estar alterado, mas sempre lembrando que qualquer alteração que o técnico de enfermagem observar nos monitores tem que ser avisado imediatamente para o enfermeiro, tá? Logo o enfermeiro ou para o médico, se estiver ali perto, logo o enfermeiro vai entrar com as medidas, né? Que são de rotina e até mesmo chamar
o médico. Urgente, se for urgentíssimo, nós vamos logo, né, acionar o médico para que ele entre com as intervenções necessárias. A pressão média, né, como é visto anteriormente, como nós já vimos anteriormente, como nós já falamos sobre isso, né, é uma monitoração que consiste na introdução de um catéter em uma artéria através de uma punção ou uma dissecção que é conectada a um sistema de transmissão de pressão. O que que faz? Um tradutor ou um transdutor, desculpa, é transdutor de pressão que, por sua vez, é conectado no monitor. Então, olha só, nós vamos ter que fazer uma punção ou uma dissecção. Quem vai fazer isso é o médico, tá? Isso é um procedimento invasivo, né? Que é conectado a um sistema de transmissão de pressão, um transdutor de pressão, que por sua vez é conectado no monitor. Então, é preciso, né? Porque nós precisamos de dados precisos para poder monitorizar o nosso paciente. Já a PIC é a pressão entre o conteúdo do crânio, que fica o cérebro, o líquido, entre os outros, e a caixa craniana propriamente dita. Então, nós vamos saber como é que está a pressão dentro desse crânio. A variação normal da PIC é entre 5 a 15 mmHg. Então, é importante a gente saber esses parâmetros, tá? Professora, mas como é que eu vou conseguir decorar tudo isso? Gente, tudo é rotina, tá? Rotina. Vocês vão fazer tantas vezes isso que vocês daqui a pouco vão ficar no automático. Vocês vão olhar para o monitor e vocês vão saber se o paciente está bem, se o paciente está descompensando ou se o paciente está com pretensão ali, só no olhazinho vocês já vão conseguir identificar. É claro que isso, né, requer muito esforço, muita dedicação, vocês quererem aprender, né, buscar o conhecimento, sempre que possível fazer uma especialização, uma reciclagem em relação a tudo aquilo que for novidade em relação à UTI. As alterações do conteúdo craniano levam à hipertensão intracraniana. E isso também pode comprometer o paciente e ele pode ter lesões seríssimas. A pressão intracraniana pode ser medida diretamente pela introdução do catéter intracerebral, permeado por fluido ou fibra óptica, ligados a um transdutor que permite que a PIC seja medida continuamente, né? Então, todos esses procedimentos, eles são procedimentos invasivos, né? Logo, também nós temos que ter cuidado com infecções. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre isso também. O catéter intracerebral, permeado com fluido, pode ser colocado também no ventrículo lateral, que permite, né? O que permite a drenagem desse líquido, se a PIC for alta, né? Também, na hora que nós formos medir, também nós vamos fazer automaticamente a drenagem para diminuir a pressão intracraniana. A monitorização da PPC é de extrema importância, principalmente em pacientes que têm a tendência de evoluir para uma hipertensão intracraniana. Então, é importantíssimo ter o cuidado, tá, com esses pacientes que já têm predisposição a desenvolver uma hipertensão intracraniana. Dependendo do quadro, né, da extensão da lesão, isso tudo também o paciente pode ter essa predisposição. Ela tem um papel determinante na PPC, que corresponde à diferença entre a PAN e a PIC, né, que faz um cálculo A básico, consequentemente ao FSC. E, consequentemente, causam lesões neurológicas graves, podendo levar à morte cerebral. Logo, vamos lá. Quem vai estar
ligado inteiramente com todos esses cuidados, com tudo aquilo que for anotado, é um médico especialista, é um neurologista, né? Claro que dentro da UTI que tenha qualificada, né? Que ela está ali só para aquilo, aquela UTI tem a classificação em especialidade. Essa UTI, ela tem que ter um médico especialista, né? Então, se é neurológico, o neurologista. Lá no 4.2, nós vamos falar sobre pacientes neurológicos, distúrbios e cuidados de enfermagem. As doenças neurológicas podem ser diferentes, né? Elas podem ter várias origens, né? Podem ser hereditária, pode ser genética ou congênita, ou seja, depende de um distúrbio do desenvolvimento embrionário ou fetal do sistema nervoso central, ou periférico, adquirida ao longo das diferentes períodos da vida, desde a fase neonatal até a velhice. Então, isso significa que a pessoa, ao longo da vida dela, ela pode desenvolver algum tipo de doença neurológica, né? Isso tudo existem vários fatores que podem interferir, que nós vimos genético, né, hereditário. Então, isso tudo pode interferir e também os nossos anos de vida ali, quando chega ali na velhice, né, nós podemos desenvolver algum tipo de doença neurológica. Os distúrbios neurológicos comumente causam lesões temporárias ou até mesmo permanentes, que prejudicam os indivíduos e suas funções, tornando dependentes, eles podem ser dependentes parcial ou total de outras pessoas. É importante a gente frisar essa questão em relação aos pacientes que são dependentes de outras pessoas, né? Nós também temos que entender que existem distúrbios neurológicos que causam dependências total, que o paciente ele precisa ter, né? Uma pessoa que acompanhe ele para tudo. Por quê? Porque ele não consegue desenvolver nenhum tipo de atividade. Existem alguns pacientes que só têm, né, uma dependência ali parcial. Ele ainda consegue vestir a roupa, né? Ele ainda consegue deambular, ele ainda consegue falar. Então, isso aí ele pode ter só o comprometimento em algumas partes do corpo, por conta do sistema neurológico dele. Eles podem limitar, né, de modo significativo o desenvolvimento funcional desse indivíduo, com consequências, claro, né? Que é óbvio que uma pessoa que tem o seu sistema nervoso, o seu sistema cognitivo prejudicado, né? Ele com certeza vai ter muitas consequências negativas em relação a isso, né? E essas consequências negativas, elas estão ligadas lá no pessoal, na família, no social e, sobretudo, também na qualidade de vida dessa pessoa. Claro que a qualidade de vida dela não vai ser das melhores, porque ela precisa, né? Ela precisa ter o acompanhamento de uma pessoa, logo ela se torna dependente. Para uma assistência de qualidade, na unidade de terapia intensiva, o enfermeiro ou a equipe de enfermagem se faz necessário, já que, segundo o Conselho Federal de Enfermagem, COFEN 2004, existe a obrigatoriedade de haver enfermeiros em todas as unidades de serviço no quais são desenvolvidas ações de enfermagem, que envolvam procedimentos de alta complexidade comuns na assistência a pacientes críticos, potencialmente críticos. Isso o que isso significa? Significa que dentro da unidade hospitalar, todos os procedimentos precisam da equipe de enfermagem, né? Não se faz saúde hoje sem a equipe de enfermagem, né? 80% de todos os procedimentos, né, de todos os cuidados que são relacionados à saúde dentro da unidade hospitalar são realizados pela equipe de enfermagem. Nós estamos falando da assistência, tá?
É claro que todos os profissionais, eles têm, né, o seu papel, têm as suas atribuições, mas 80% dos cuidados, tá, relacionados aos procedimentos de assistência, aos pacientes, aos clientes, é sim da nossa responsabilidade. A prevenção do aumento da PIC, que é a pressão intracraniana, ou hipertensão intracraniana, é uma função de primordial importância para a enfermagem ao cuidar de um paciente com lesão neurológica, né? É importante a gente ficar ligado, né, nos valores lá do PIC, para a gente saber como é que está a pressão intracraniana. Em primeiro lugar, é essencial que a enfermeira realize uma avaliação neurológica basal no paciente, sobre a qual possa ser analisado se houver uma piora adicional. Então, é claro que existem muitos fatores para que a gente possa fazer uma avaliação nesse paciente. Em termos gerais, o aumento do PIC manifesta-se por o comprometimento geral de todos os aspectos da função neurológica. O nível de consciência desse paciente vai ficar alterado, né? Claro que ele não vai ter o mesmo nível de consciência, ele não vai conseguir entender, porque vai ficar diminuído. Então, logo, se o meu nível de consciência cai, eu não consigo fazer conexões neurônicas para que eu possa responder às pessoas, né? O nível de consciência diminui à medida em que a pressão intracraniana se eleva. Inicialmente, o paciente pode evidenciar inquietação, confusão e combatividade, né? Então, isso são uns dos sinais e sintomas que o paciente pode estar apresentando quando estiver o aumento da pressão intracraniana. Isso descompensa, então, os níveis inferiores de consciência, variando a letargia até a obnubilação e coma. Vamos lá. Que palavra tão difícil, né? Obnubulação é quando nós temos a impressão, ou até mesmo, né? Nós enxergamos, por conta da pressão intracraniana, como se tudo tivesse através de nuvens, fosse assim, nublado, constantemente a gente não consegue ter a definição das coisas. As reações populares, as reações pupilares, que são as reações das pupilas, começam a diminuir com a pupila lentamente reativa, até chegarem às pupilas fixas e dilatadas. Aqui, ó, coloquei bem, né, as pupilas bem fortes para vocês conseguirem visualizar, né? O exame pupilar deve ser realizado e deve incluir o tamanho, a simetria, a comparação do lado direito para o lado esquerdo, fotorreação e assimetria, né? Assimetria ou simetria. Vamos lá. Eu coloquei esse desenho aqui para vocês terem uma noção de como nós vamos fazer essa avaliação do diâmetro das pupilas, né? Quando a pupila tiver isocória, que são normais, são simétricas e reagem à luz. Quando a pupila tiver miose, ambas estão contraídas, sem reação à luz. Diagnóstico provável, tá, gente? Isso é um diagnóstico provável para uma pupila isocórias, que são normais. Esta condição é normal, porém deve se reavaliar constantemente. A miose. Quais são as condições? O diagnóstico provável: lesão no sistema nervoso central ou abuso no uso de drogas tóxicas. A anisocóricas, uma dilatada e a outra contraída. Então, nós falamos assim que estão assimétricas. Acidente vascular cerebral, AVC ou AVE, ou traumatismo crânioencefálico, que é o TCE. Midríase,
pupilas dilatadas, ambiente com pouca luz, anóxia ou hipóxia severa, inconsciência, estado de choque, parada cardíaca, hemorragia ou até mesmo traumatismo crânioencefálico. Então, isso aqui são avaliações em relação à pupila, né? Claro que nós vamos fazer também essa avaliação, os neurologistas também vão fazer essa avaliação, lembrando que nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, né? Que todos têm que estar cientes da condição do paciente. Lá no tópico 4.2, ainda falando sobre os pacientes e os cuidados em relação à enfermagem, né, a agitação pode acontecer, as contraturas musculares, os tremores e a presença de cefaleia com a variação da PA. Isso tudo pode estar ligado aos sinais vitais, tá? Quando os sinais vitais do paciente estiver alterado, você pode observar que existe alguma coisa ali que precisa ser observada a fundo, tá? A função motora também declina e o paciente começará a mostrar atividade motora, né, anormal, presença de flexão ou extensão anormal também. Os achados tardios são alterações nos sinais vitais. As variações nos padrões respiratórios são evidências mais tarde, como apneia. Apneia, o que é, professora? Estudamos isso lá em clínica médica cirúrgica, né? Apneia, ausência da respiração. Então, isso significa que o paciente não está conseguindo respirar normalmente, né? Já lá na triagem de Cushing, que é mais ou menos assim que fala, tá, gente? Descreve os 3 sinais tardios de herniação. É a hipertensão, né? Que é bradipneia e taquipneia. Bradipneia e bradicárdia. Taquipneia e bradicárdia, né? Quando a pessoa está com taquipneia, bradipneia, taquipneia, né? Taquipneia alta, bradipneia baixa. Taquicardia é quando está muito rápido, bradicardia é quando está bem baixinho. O aumento da pressão arterial sistólica, redução da frequência cardíaca, é um padrão respiratório irregular, né? O alargamento da pressão de pulso também está associado à herniação. Isso tudo está ligado com todos os fatores relacionados ao sistema neurológico, tá? Outro item a ser avaliado é a presença de convulsão, tá? Pois isso também pode ser indicação de que o sistema nervoso central está com algum problema, tá? Lembrando que, para que a gente consiga entender aí, o nosso sistema nervoso, ele manda informação, né, seguida uma da outra. Quando você está tendo uma convulsão, é como se, naquele momento, o nosso sistema nervoso ele mandasse todas as informações no mesmo minuto. O nosso sistema ali ele fica sem conseguir responder nenhuma nem outra. É por isso que os pacientes com convulsão, né, eles têm, eles se batem, né, têm movimentos repetitivos, contrações musculares, porque eles não conseguem ter um padrão ali, né, de receber as informações. Essas convulsões também elas devem ser observadas e acompanhadas quanto à hora, o início e o término onde começam. Os movimentos ou rigidez, tipo o movimento da parte comprometida. O enfermeiro, ao cuidar do paciente neurológico, deve estar sempre atento, pois o seu quadro pode alterar rapidamente. E ele deve saber lidar com as intercorrências, não pode estar só atento ao monitor, né? Então, é claro que se eu consigo observar o meu paciente e eu consigo identificar que ele sempre dá ali um sinal de que ele vai ter uma convulsão, né? Só que muitas das vezes o meu monitor, ele não percebe aquilo que eu consigo perceber, ok? Lá no tópico 4.3, nós vamos falar sobre as atribuições do técnico de enfermagem na UTI neurológica, tá?
os problemas neurológicos. Os técnicos de enfermagem, especialistas em UTI, exercem inúmeras atividades como cuidados de enfermagem antes, durante e pós aos exames de imagem, métodos gráficos, coleta de material biológico para análises clínicas, cuidados ao paciente pós-transplantados e nos procedimentos de terapia renal substitutivas. Além disso, conforme suas competências, os profissionais prestam cuidados de enfermagem ao paciente com suporte ventilatórios invasivos e não invasivos. Identifica os mecanismos de ação, principais efeitos colaterais no preparo e administração dos medicamentos exclusivos para o tratamento do paciente grave. Realiza também a coleta dos dados para o balanço hídrico, atua junto com o enfermeiro e os médicos nas intercorrências apresentadas pelo paciente, como arritmias e ressuscitação cardiopulmonar, e participa dos procedimentos invasivos à beira do leito, como passagem de catéteres e traqueostomia, tá? Lembrando que todas essas funções do técnico de enfermagem sempre vão ser supervisionadas pelo enfermeiro, mas é importante que os técnicos eles consigam identificar passo a passo de cada procedimento para que eles consigam identificar, né, é a hora que o enfermeiro está precisando ou até mesmo a hora que o médico solicitar a presença desse técnico para que eles sejam rápidos e ágeis, tá? Isso muitas das vezes evita, né, a demora na prestação de serviço para esse paciente que está lá na UTI. Esses pacientes que eles estão dentro da UTI, além de tudo, eles precisam ter um cuidado redobrado em relação a todo tipo de procedimento que for realizado nesse paciente, para que eles não sejam acometidos por qualquer tipo de infecção, né? Então, na nossa próxima aula, que vai ser essa aqui, ó, controle de infecção, nós vamos trabalhar, tá? Todo esse protocolo em relação ao controle de infecção com os pacientes que estão lá dentro da UTI, ok? Muito obrigada, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!